Olá, tudo bem com você? Que bom ter você aqui de novo com a gente nessa construção de uma nova vida. Eu venho compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha história depois de ter recebido o diagnóstico da espondilite. Na verdade, eu vou começar um pouquinho antes, né? Quando eu era professora de academia, eu já atuava com ginástica, com alongamento e também como personal trainer, né, com a parte de musculação, o treinamento de força. Quando eu comecei a sentir muito cansaço, muita fadiga, muitas dores articulares, eu tinha uma rigidez durante a noite e às vezes eu acordava com os dedos, com a coluna, com o quadril bastante dolorido. E eu não conseguia nem me mexer, então eu tinha dificuldade até para despertar. Durante a noite eu tinha alguns momentos de febre intensa, eu tive também bastante cólicas intestinais. Então foram alguns sintomas e ao longo do tempo ele simplesmente foi ampliando. Eu busquei ajuda, né? Eu fui no hospital, na emergência. Na época era o surto da dengue, então tudo era dengue, né? E eu recebi um diagnóstico de dengue. Depois nada melhorava, né? Pelo contrário, as coisas pioravam muito, as dores ficavam cada vez mais intensas. Até para mexer no cabelo eu sentia dor. E aí eu fui buscar mais ajudas, né, específicas, fui em clínica geral que me disse que eu tinha fibromialgia. Na verdade, a causa é muito emocional, mas a gente tem esse reflexo no corpo, de dores físicas mesmo. E continuei essa busca tratando como uma fibromialgia, até que numa aula da pós-graduação em fisiologia do exercício, a aula era específica de sistema imunológico. E eu fui questionar para o professor qual que era a especialidade que trabalhava com a fibromialgia, o que eu podia fazer com a fibromialgia, o que teria de tratamento. E ele falou assim, olha, quem faz o diagnóstico é um reumatologista. Então eu fui procurar o reumatologista. E depois de vários exames, de relatar muito desses sintomas que eu tinha, ele falou, Camila, olha, pode até ter fibromialgia associada, mas você tem uma doença autoimune, sem cura, que na verdade é um processo inflamatório crônico, e se você não cuidar desse processo inflamatório, ele vai calcificar todas as suas articulações e você vai perder a mobilidade do corpo. Então você vai ter limitações e uma incapacidade física para o resto da vida. E é uma doença que não tem cura, né? Você tem medicamentos paliativos que vão te ajudar a conter esse processo inflamatório, mas ela não tem cura. Então você vai precisar aprender a conviver com a dor para o resto da vida. E imagina receber um diagnóstico assim para quem era professora de academia, que dava aula de ginástica, aula de alongamento, que dependia do corpo, né, como uma ferramenta de trabalho todos os dias. Foi muito chocante, muito dolorido e recebi o diagnóstico, eu estava sozinha, né, e voltei para aquilo querendo saber mais o que era, porque era o que ele tinha me dado de informações. Acredito para você que recebeu o diagnóstico da espondilite foi da mesma forma, né? Como se a gente recebesse ali uma sentença de morte, uma invalidez, uma incapacidade e que a gente não poderia fazer mais nada para a nossa vida, né? Simplesmente passa, pega esse atestado e leva para o resto da vida. E foi assim também que eu recebi. Então veio uma fase de muita revolta, de muita dor, muito sofrimento e a vida ficou amarga, né? A vida ficou amarga, a vida ficou pesada, sem brilho e ainda me questionando o que eu ia fazer profissionalmente da vida
se eu já não poderia mais atuar como educadora física na sala de ginástica ou de musculação, né? E durante todo esse processo eu comecei com medicações via oral, que são as sulfasalazinas, os modificadores de doença, corticoides, mas eu não tive resposta. E logo depois, com um mês, eu entrei numa crise muito grande de dor, né? Eu não conseguia nem lavar o cabelo, não conseguia vestir mais as minhas roupas sozinha. E o médico decidiu que eu entrasse com os biológicos. Então, com um mês de diagnóstico, praticamente, eu fiquei à base de tramadol e depois eu entrei nos biológicos. Melhorou bastante a minha qualidade de vida naquele primeiro momento, reduzindo o processo inflamatório, né? Então eu comecei a voltar a algumas atividades, mas ainda não era 100%. Eu precisava ali continuar convivendo com a dor e muitas vezes a minha família mesmo falava, ai, tenta esquecer a dor. E eu falava, como que eu vou esquecer se eu acordo, eu durmo com ela grudada nas minhas costas e fico com ela o dia inteiro, né? Então é muito difícil também o que a gente ouve das pessoas por não conseguirem ver essa nossa dor. E a gente tenta ser forte o tempo inteiro. E continuei seguindo ali com o que eu podia, fazendo as medicações, né? A cada 2 meses eu fazia o tratamento biológico e, na verdade, eu faço o tratamento até os dias atuais. Então, desde esse período aí de 2007, vamos dizer assim, né? Que foi no finalzinho de 2006 que eu recebi o diagnóstico, até hoje eu faço o tratamento biológico. Então, eu já passei por todas as fases, tive aí um grande auxílio médico, né? Eu busquei diferentes médicos e ao longo dessa jornada eu fui descobrindo ferramentas que poderiam ajudar. E uma delas que me deu uma luz ali no fim do túnel foi a aula da faculdade, né? Em que o exercício seria uma ferramenta para reduzir as mesmas células inflamatórias que a medicação reduzia. E eu falei, caramba, se o exercício faz isso, eu posso usar o exercício como um anti-inflamatório. E eu decidi ir para o mestrado, estudando a patologia. Eu fiz um grupo de pesquisa em que eu trabalhava com portadores de espondilite. E a gente viu ali o quanto o exercício era importante, não só para a mobilidade articular, né, para a capacidade respiratória, que muitas vezes é acometida por esse processo inflamatório, mas também na questão do bem-estar e principalmente a redução desses marcadores inflamatórios da espondilite anquilosante em específico, né? Então a gente teve um trabalho muito bonito, mas era um grupo muito restrito, então as publicações ficaram mais restritas também, né? E eu tenho paciente até hoje que nunca mais deixou de fazer uma atividade física, o que é muito significativo, não só pela atividade, pela qualidade de vida, mas o que significou naquele momento, né? E mesmo que eu tenha feito, estudado, era educadora física, a rotina de vida que eu tinha, eu não fazia a atividade física. Super contraditório, né? Mas era verdade. Casa de ferreiro, espeto é de pau. E levei muito tempo para isso. E a minha condição foi piorando bastante. E eu me via caminhando ali. Quanto mais eu me limitava, quanto mais eu deixava de me cuidar, a espondilite ia tomando conta e eu só ia evoluindo em sentido aquilo que tinham determinado para mim, né? Que seria ficar incapaz. E nesse processo da espondilite tomando conta da minha vida, ela não foi só me degradando no físico, né? No corporal ali, porque eu estava calcificando, nada disso. Mas a espondilite, ela veio destruindo outras áreas da minha vida, seja no profissional, seja no relacionamento com os meus amigos, a minha parte social, seja no relacionamento afetivo com a minha família. Me distanciou muito da minha espiritualidade também, eu não achava justo, né, o que estava acontecendo comigo.
Então ela veio e eu posso dizer que assim destruiu grandes partes da minha vida. E eu fui me levando a isso e perdendo aquela leveza de vida, aquele movimento, aquela intensidade que era, né, estar viva. Então eu fui meio que me destruindo. E aí eu tinha comportamentos cada vez mais destrutivos diante da espondilite. E eu queria saber de você que tem a espondilite, que convive com ela, no que ela afetou e tem afetado ainda a sua vida. Compartilhe aqui comigo. E se você tiver alguma coisa que você queira saber, né, que tenha dúvidas com relação a essa experiência de vida diante da espondilite, manda aqui para mim. Eu vou ter um prazer enorme de compartilhar com você e a gente ir construindo em conjunto esses novos olhares e ampliando essas possibilidades de viver com a espondilite. E se você conhece mais alguém que tem espondilite, compartilha o canal, né? Passa essas informações também para que a gente vá ampliando cada vez mais esse círculo e que a gente consiga trazer um despertar, um inspirar de forma diferente e principalmente construir a partir desse diagnóstico que não aquele que foi determinado para a gente, que disseram, mas aquele que a gente vai escolher. Afinal, não é o diagnóstico que determina quem somos, né? São as nossas escolhas, são as nossas ações que vão determinar a vida que a gente quer viver. Então vem, se inscreve no canal, segue, compartilha. Tem outras redes sociais também que levam o meu nome, Camila Paraschiva, o meu site, o Instagram. Vem, vamos crescer junto, tá certo? Te espero no próximo vídeo. Um beijo.